Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. A ideia é que hoje, conforme foi prometido na última live, falar um pouco sobre projeto generativo. É um recurso, né, que já vem sido amplamente falado no mercado. Muitas ferramentas já têm esse conceito aplicado no desenvolvimento de projetos. Entretanto, a gente vai ver no caso da aplicação do Revit, que esse conceito está bem mais integrado hoje, né? Então, no passado, muitas vezes os profissionais utilizavam softwares de arquitetura e quando precisavam usar o conceito do design generativo ou projeto generativo, acabavam tendo que utilizar ferramentas voltadas a design de produto para conseguir chegar a um resultado em termos de desenvolvimento de novas formas, no caso, no desenvolvimento de formas orgânicas, né? Então, o design generativo ele nasceu com esse intuito. Entretanto, hoje a gente vai ver também que a ferramenta ela possui também hoje uma possibilidade de nos auxiliar também no projeto também para executar cálculos não só de formas, mas também cálculos que até então eram empíricos ou muitas vezes a gente executava de forma braçal, de fato. Então é o que nós vamos tratar hoje com a nossa pílula. O projeto generativo, na verdade, a gente não vai conseguir numa única encontro aqui falar tudo sobre o que dá para fazer, mas a ideia aqui é mostrar alguns dos benefícios, alguns recursos já disponíveis na versão 2021 do Revit, né? Essa versão ela foi lançada em abril e ela já está aí no mercado já e é um recurso interessante aí nessa nossa forma de pensar os espaços de trabalho, né? Então o meu tema hoje vai exatamente auxiliar e mostrar um recurso então que poderia estar ajudando no dimensionamento de espaços, tá? Usando esse conceito de generativo não apenas então para estudo de formas, mas também para outros tipos de cálculos que a gente tem a necessidade de executar no ambiente. Eu vou compartilhando aqui a tela, então, voltando aqui, a gente está na versão 2021, então, do Revit. Se a gente voltar aqui em novidades, aqui, né, a gente tem abre diretamente o navegador aqui naquela página onde que mostra o What's New. A gente já fez uma live só falando dos principais novidades, né, dentro da ferramenta nessa versão. E, entretanto, te deixou uma live exatamente para a gente falar então do projeto generativo, que é uma função que foi implementada de fato agora na ferramenta. Então é o que a gente vai tratar. Bom, isso está aqui. Começando, né, vamos pelo nosso ponto de partida. Muitas vezes, né, como eu estava comentando, se utilizava softwares voltados a design de produto para a gente executar cálculos de formas, né, fazer formas orgânicas a partir de parâmetros, tá? Muitas vezes se utilizava o Rhinoceros e até mesmo um plugin junto ao Rhinoceros que é o Grasshopper. Mas a gente tinha uma limitação, na verdade, na minha opinião, duas limitações. Primeiro, não é uma ferramenta voltada a projeto de construção, arquitetura, bem como também a integração entre um software de projeto arquitetônico como um ArchiCAD ou até mesmo um Revit, ela ficava limitada no quesito interoperabilidade, né? Aquela capacidade de a gente aproveitar a informação de uma forma nativa, sem perder a informação, ou seja, evitar a conversão de arquivos, né? Então a grande questão hoje é a gente conseguir então trabalhar esse estudo de formas, mas também de uma forma integrada também para com a ferramenta de projeto. Esse software digamos, de design conceitual ter essa integração com o software de fato de projeto. A Autodesk ela já não é mais um projeto, há anos ela vem desenvolvendo uma ferramenta que se chama o Dynamo, né? Uma ferramenta que ela está, se a gente voltar na interface do Revit, abrir qualquer projeto aqui, a gente pode acessar o Dynamo, né? Então ela está aqui na aba gerenciar, é um plugin que já está na aba gerenciar, ó, Dynamo, né? É um plugin que está disponível, vou abrir ele aqui para mostrar um pouquinho a interface, então que nos auxilia nessa programação visual, né? É o que basicamente a gente fazia com o Rhinoceros e o Grasshopper, a gente consegue fazer isso diretamente com o Dynamo.
né? O Dynamo, então, a intenção é auxiliar nesses dois quesitos, tanto na modelagem como também na programação visual que a gente deseja. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, que a gente, então, vou abrir o Dynamo diretamente dentro dele, né? E a gente tem aqui a ideia que tu tenha uma forma, e já nessa forma tu monte, então, uma programação visual um fluxo, né, de programação. Então essa é a grande vantagem, não tem que escrever linhas de programação. Então por isso que a gente chama de programação visual, que tu consegue montar um fluxo de trabalho e a partir de parâmetros você pode comandar a sua forma. Então é o conceito inicial do design generativo dentro das ferramentas CAD. Então, por exemplo, eu quero mudar o número de... Aqui eu tenho uma forma, um pentágono, eu quero mudar agora para 8 lados, né? Então eu posso digitar o valor e a partir desse input novo de informação, a partir das regras que foram colocadas, ele regenera uma nova forma. Qual é a grande vantagem? Que a gente tem uma conexão direta com o Revit, né? Então eu posso estar fazendo a minha programação visual, ajustando a minha forma, e se eu tenho, por exemplo, uma parede associada a essa forma, elementos do Revit, esses elementos passam a estar atualizados. Quando a gente fala de elementos do Revit, parede de cortina, telhados, enfim, qualquer geometria, né? E aí quando a gente fala aqui é bem modelagem de formas de fato, tá? Bom, entretanto, isso é o conceito do projeto generativo, muito voltado a formas. A grande novidade, então, que a gente tem na versão 2021, que foi agora, essa integração ela foi ampliada de fato para o nível de projeto, mais no dia a dia, né? Não só apenas de formas, mas também a desenvolvimento de estudos, né? dentro de um ambiente. Então, tudo que vai calcular, basicamente, né? ela vai calcular a partir, né, do Dynamo, da integração do Dynamo, mas também com a computação na nuvem. Então, eu tenho aqui já na aba gerenciar, então esse aqui é instalado, né, a partir do que é o design generativo, né, quando a gente vem aqui na instalação aqui no desktop da Autodesk, aqui, ó, aplicativo da área de trabalho da Autodesk, cantinho inferior aqui, eu posso até tirar a telinha aqui para ajudar vocês, ó. Quando a gente vem aqui na barra de tarefas, né, e coloca aqui, ó, aplicativo da área de trabalho, tu tem a opção lá para usuários finais, né, que tem assinatura do software, a possibilidade então de acessar o design generativo, né, que é exatamente esse recurso que a gente tem aqui. Então ele não é padrão da ferramenta, mas é um opcional que tu tem na ferramenta hoje para que possa então utilizar o recurso. Uma vez instalado, a gente pode então utilizar o recurso. Eu vou mostrar alguns estudos aqui e a tela, por exemplo, que eu gostaria de criar um estudo. Então eu vou clicar, estando conectado, né, logado, eu vou criar um estudo. No momento que nós clicamos ali no botão, ele vai abrir, é importante a instalação do Dynamo, porque ele vai exatamente usar programação do Dynamo para fazer essa atuação dentro do projeto, um cálculo, né? Então, o que está se vendo em termos de tipo de estudo são tipos de estudo já padronizados e criados, né, a partir dessa versão 2021. Importante falar que os tipos de estudos vão demandar conforme o usuário. Ele pode criar regras e métodos de cálculo para aquilo que ele deseja, né, calcular dentro do projeto. Então, basicamente, nós podemos ver, são exemplos do que pode a ferramenta estar nos auxiliando nessa programação visual. Nossa ideia aqui é então criar um layout do espaço de trabalho. Nós vamos dedicar depois uma outra live para fazer estudo de massa de 3 caixas também, que é um recurso bem interessante para estudo de formas, como também esse terceiro. A gente depois eu vou mostrar como é que funcionaria essa integração e a criação desses fluxos dentro do Dynamo também, né? Então, criação do layout do espaço de trabalho. Então, a gente tem uma tela inicial, onde vai se definir o nome do estudo, né? Ele tem um nome padrão ali. Qual é o método que vai se utilizar, então, para fazer o estudo então, desse espaço de trabalho? Ou seja, nós estamos vivendo os novos tempos, onde que a gente sabe, já que as empresas cada vez mais, talvez, vão diminuir os seus espaços, né? Cada vez mais a gente vai ter a opção de trabalhar de forma híbrida, né? Onde que
profissional vai trabalhar em casa, mas eventualmente ele vai estar no ambiente de trabalho, né? Então cada vez mais vai se necessitar de um ambiente menor, mais otimizado, e a ferramenta ela vem bem a calhar auxiliar então a gente otimizar um espaço de trabalho dentro de um ambiente que a gente deseja. Então, na opção otimizar, conforme a gente seleciona uma opção, a gente tem opções de cálculo diferenciadas para o estudo layout. Eu vou pegar a opção otimizar, que é onde tu vai ter mais, digamos, opções para fazer uma análise deste ambiente, né? Onde que basicamente a gente precisa dar duas informações iniciais. Qual é o ambiente que nós desejamos fazer, né, o estudo, e qual é no caso a escrivania, aqui no caso a nossa mesa, que a gente vai querer usar como referência para fazer uma disposição de mesas nesse ambiente. Então, o ambiente é o elemento ambientes do Revit, né, criado aqui. Então, vamos lá, selecionar um ambiente, vamos na área gráfica e vamos selecionar o ambiente diretamente no espaço de trabalho do Revit, né? Então ele está processando aqui porque ele estava com o Dino aberto, agora fechei, ó. Então, ó, ele vai selecionar o ambiente, clicamos, ele identificou o ambiente, existe um elemento lá, o número do elemento. Logo a seguir, nós vamos selecionar então agora a mesa que desejamos então que ele faça o estudo no ambiente. Então selecionamos o elemento, clicamos lá e viemos aqui e selecionamos a mesa. No momento que nós selecionamos o ambiente e a mesa, nós já temos os principais dados de entrada para fazer o cálculo desse layout de espaço. A partir de então, a gente vai definir regras, conforme quanto mais opções selecionadas, mais alternativas nós teremos de posicionamento dessas mesas no ambiente, né? Então, rotação da linha da mesa, a cada 90 graus ele vai fazer a rotação de 90 a menos 90, né? Ou podemos deixar aberta a opção, né, que ele não leve em consideração a rotação da linha da mesa, então deixar aberta. O espaçamento entre as linhas da mesa, que a gente chama que são a disposição delas num formato de linha, né? O espaçamento entre a unidade, ainda como a primeira versão ela está em pés, né? Então de 10 a 16 pés. E quanto mais opções nós ativarmos logo a seguir, maior vai ser o tempo de cálculo. O cálculo não é feito no caso pelo Revit, o cálculo é feito por uma computação na nuvem, né, utilizando o recurso da nuvem. O código de cálculo, né, ele é feito diretamente pelo plugin aqui, pelo Dynamo. O cálculo é feito a computação diretamente na nuvem. Então, basicamente, a gente vamos definir uma distância média até as saídas. Então, aquela questão que a gente sempre comenta do BIM, das propriedades, categorias, então ele sabe que a porta, obviamente, é um ambiente de saída, então ele vai levar em conta a porta, no caso nessa análise, né, se realmente quer definir uma distância mínima ou uma média até as saídas, uma distância média entre as saídas, minimizar ou maximizar, então quanto mais opções maximizadas estiverem, maior vai ser o tempo de cálculo. Também otimizar as vistas para fora da janela, maximizar esse tópico, né? Então, qual é a disposição que as minhas mesas vão ter, uma média, onde que a maioria tem uma média de disposição da vista para a janela, né? E o número de mesas, também maximizaram no espaço o número de mesas no nosso ambiente. Além disso, podemos também ativar restrições, por exemplo, uma distância média, mínima e máxima nas saídas. Também uma distância, né, vista para fora, né, também colocando valores aqui. E o número de mesas, eu tenho um número mínimo em função das restrições, um número máximo, né, e fica naquela faixa de número. Então, por exemplo, a gente gostaria que ficasse entre 5 e 10 mesas dentro desse ambiente, né? Então, faça a melhor disposição em função da vista para fora, para vista para fora, que são as vistas considerando as janelas, em função do número, né, que consegue maximizar de 10, né, no melhor espaçamento de regras. Então, a opção otimizar é onde que eu tenho mais, né, digamos, recursos para fazer o cálculo. Eventualmente, é claro que quanto mais funções ativas, maior vai ser o tempo de cálculo. Uma vez selecionadas as opções, a gente pede para executar o cálculo. Neste momento, ele vai criar um novo estudo
eu tenho já essa tela que se abre para nós, é o botão explorar resultados. Então ele está agora criando um novo estudo para aquele meu layout, no caso, que eu acabei, aquela opção de cálculo que eu acabei de executar. Neste momento, então, a gente, quanto mais opções, é claro, maior vai ser o tempo de cálculo para executar, me dar os resultados. Ó. No momento ele já está processando para mim. Portanto, para não, essa análise ela varia muito, poderia ser de 10 minutos, 5 minutos, né, dependendo do nível de detalhe que necessita ter na cena, né, para aquele estudo do layout. Eu vou pegar já um estudo que foi executado ainda hoje mesmo, ó, no dia de hoje, então vou clicar aqui no estudo, e a gente vai atualizar ele aqui, ele está ainda processando, né, o atual, mas eu consigo já consultar outros estudos com essa tela diretamente nessa tela. Fechando aqui, eu posso até carregar novamente, ó, ele está liberando, fechamos aqui, vou carregar aqui, a tela está liberando, então ele tem uma vantagem, né, no cálculo. Ele está executando o cálculo, não preciso ter talvez o resultado neste momento, né, então conforme o nível de detalhe que a gente precisa na cena ali, né, em termos de quantificação, de complexidade do cálculo, nem sempre a gente vai ter um resultado instantâneo. A vantagem é que a ferramenta ela fica disponível para que o usuário continue trabalhando e, eventualmente, sim, quando ele precisar consultar os resultados, ele volte e consulte os resultados no momento que ele ache mais propício para aquela ação. Então, ele processando, ele vai abrir a tela agora para a gente, então, analisar os resultados. Como a primeira versão ainda, ela está ainda buscando uma estabilidade maior com a integração, porque neste momento não é só clicar naquele botão, ele está sincronizando a informação do cálculo que está sendo executado na nuvem, ele está sincronizando em segundo plano, apesar de não estar visível para o usuário, ele está abrindo o Dynamo também aqui para que a gente possa, então, caso escolha um estudo anterior, possa usar esse estudo para aplicar no nosso projeto. Então, estão acontecendo alguns eventos que para o usuário no primeiro momento não parece não estar acontecendo nada, mas ele está de fato calculando aqui internamente. O estudo anterior aqui que eu já havia sido feito, o que eu acabei de executar, ele está ainda em cálculo, mas eu consigo consultar alguns estudos que ele já fez para mim aqui nesse meu layout aqui anterior, né? Nesse mesmo layout eu tinha feito já outros estudos, até porque eu posso estar comparando, né? Qual que vai dar o melhor resultado. Com relação ao cálculo anterior, eu percebo que ele me deu alguns resultados em função daqueles parâmetros. No caso, nós temos aqui uma página só de resultados com 10 análises possíveis de espaço, onde que combina número de mesas, posição das mesas, não apenas a posição, mas essa posição levando em conta outros parâmetros que até então muitas vezes eram empíricos na decisão da definição do layout. Caso a gente queira entrar com mais detalhe em alguma decisão, a gente clica na vista, ele dá aqui o número de mesas. No caso, nós temos 5 mesas, né? E ele traz um índice de ponto de vista para a janela, né? Um índice médio das 5 mesas que nós temos no ambiente. Então, nós temos aqui um índice de 0,509 para a disposição de 5 mesas. Eu tenho aqui, logo ao lado, né, um outro layout, um layout mais conservador, inclusive, com 6 mesas, onde que ele me dá um índice menor de visibilidade para as vistas da janela, 0,498. Então, talvez ainda a solução mais conservadora vai me dar realmente um número mais mesas no meu ambiente. Entretanto, a gente, dependendo do parâmetro que vai se tomar a decisão, talvez não melhore em termos de conforto para os usuários que estarão naquele ambiente, né? Então, com 6 mesas eu tenho um índice menor. Então, a gente pode fazer a seleção visual. Nós estamos vendo aqui que das 10 soluções, realmente a que me dá mais número de mesas no ambiente seria a conservadora, no caso, inclusive a posição dela no nosso ambiente. E nós temos então aqui qual que me dá o espaçamento entre mesas, né, em pés aqui, né? Então,
o espaçamento de cada solução. Ela dá, então, aqui está selecionada, eu tenho aqui um espaçamento mínimo, né, entre mesas, né, o espaçamento entre as linhas das mesas, tá, espaçamento entre as linhas, ou seja, elas estão conectadas entre elas, entre si, né, uma distância entre até as saídas. Então, essa de 6 opções, ela tem um índice lá perto de 9 pés, a distância média, porque ele faz uma média de todas as mesas, né? E também a vista para fora, né? O que me dá, talvez, as 6 mesas é que me dá um pior índice, um dos piores índices, né? As 6 mesas, mas é onde consigo comportar mais pessoas. Entretanto, não se fica apenas num parâmetro empírico, muitas vezes, colocar essa disposição e realmente qual é a conforto, a qualidade do usuário, em termos de produtividade desse usuário, né, que vai estar naquele ambiente ali, muitas vezes, algumas horas do dia, né, então quanto de conforto esse ambiente vai trazer para ele. Enquanto nós estamos conversando, ele já tem o resultado do estudo que eu acabei de executar aqui. Então, para aqueles parâmetros, ele também me deu algumas situações, na verdade, algumas se repetem, essa aqui que varia um pouquinho em termos de parâmetros ali de solução. Voltando a esse estudo aqui, a gente pode ainda ver o anterior, que temos mais alternativas em função do que foi definido no cálculo, que a gente pode fazer essa decisão de outra forma, né? Criar um gráfico de dispersão, né? Então, por exemplo, no eixo Y, gostaríamos então que ele me desse por distância das saídas, distância média das saídas. E no eixo X, para a vista para fora, né? Qual o maior percentual que eu tenho para a vista para fora, né? Em função da distância que a gente tem para com a saída, né? Qual a maior distância da saída, ou menor no caso, em função da vistas para fora. E a gente pode ir adicionando, né? Número de mesas, o terceiro eixo aqui no caso, que é o de dispersão. Então a gente vê que a opção aquela de 6 mesas, ela está povoando aqui em termos de distância média para a saída, né? Entretanto, ela tem um menor índice de vistas para fora, né? Mas é onde que eu visualmente onde consigo comportar. Uma outra opção interessante é a opção que eu tenho lá um percentual de 0,56 para vistas para fora. Entretanto, quantas mesas eu consigo então colocar naquele ambiente? Então a gente tem a disposição aqui de 5 mesas para aquele espaço ali, né? Em função também da dimensional das janelas, né? Não só menos largura, mas a altura também e posicionamento de peitoril da janela. Então, selecionando o elemento, clicamos em criar elementos do Revit. Ele está dando o comando, já que ele está na opção de criar elementos. Se o usuário deseja, ele pode ver a execução do comando minimizando a tela. O Revit está trabalhando e está então agora a partir do Dynamo fazer a disposição dos elementos no ambiente conforme o estudo desejado. Então um recurso que pode ser útil no dia a dia, que muitas vezes era empírico, né? Não é simplesmente um posicionamento de mesas, mas levando a aspectos de espaço entre mesas, disposição dessas mesas em função das janelas do nosso ambiente, bem como também uma distância média dessas mesas para com a nossa porta. As nossas saídas, no caso. No caso, nós temos apenas uma saída. Quanto mais saídas, maior é a complexidade do cálculo, né? Mas importante falar que a gente pode executar esse cálculo aí dentro de 1 hora, 2 horas, tu tem o resultado para aplicar no projeto. Espero que tenha ajudado a informação, o recurso em relação ao conceito. Tem muito mais informação para falar em relação ao projeto generativo. Quiser aprofundar então mais sobre o tema, sobre o design generativo, a Autodesk tem uma página dedicada a esse assunto. Se for ver, ele tem o enfoque da página, ela tem em design de produto, mas também tem um foco aqui também em design de construção. Nessa arquitetura, engenharia e construção. No painel de construção,
ele vai falar um pouco mais de alguns exemplos que a gente tem hoje com relação ao recurso. E quem quiser ainda aprofundar, hoje existe uma versão beta para teste, que é um projeto que se chama Projeto Refinery, né? Onde que a gente pode refinar estudos. Então vale a pena, quem quiser aprofundar, consultar um pouco sobre o que se trata, né? Esse projeto de estudos, né? Que a Autodesk tem desenvolvido para trabalhar o design generativo na arquitetura. Tá bom, pessoal? Espero então que realmente tenha ajudado aí vocês o conteúdo, e voltamos aí a falar novamente. Ainda tem muito assunto para abordar, tá? Em outras lives a gente vai estar procurando abordar, mas vamos separar um pouco os assuntos, trazer outros temas também para que a gente possa então estar compartilhando com vocês esse conhecimento. Até a próxima. Um abraço.